Olá, sou aqui o professor Alberto Tufaili e eu vou apresentar aqui um vídeo falando sobre algumas referências da vida do Isaac Newton. Esse vídeo é voltado mais para os nossos alunos de mecânica clássica, por isso que eu estou apresentando essa estou fazendo esse vídeo aqui. Então, primeiro fazer alguns comentários. Pode parecer um pouco oculto a personalidade, falar da vida de uma pessoa fazendo uma contribuição para a ciência. E realmente é. A ciência é construída por várias pessoas, não só por um homem, uma mulher, ou um pequeno grupo de pessoas. A ciência é construída de uma forma coletiva. Mas, para colocar um contexto histórico, mesmo que não seja o perfeito, eu, eu gostaria de falar para vocês alguns desses aspectos da vida do Newton. Então, eu considero que é um dos maiores cientistas de todos os tempos, né? É uma opinião minha, isso não quer dizer que é um consenso, mas é, e ele é um ser humano, como todo mundo, e ele tem muitas virtudes e ele tem os defeitos que todo mundo tem. Então, isso é o que faz a gente ser um ser humano. É, Para saber mais sobre isso, eu vou falar um pouco sobre alguns livros dele e algumas biografias sobre Isaac Newton e alguns documentários que você pode encontrar facilmente aí na internet para assistir e comentários sobre ele e coisas que me motivaram a trabalhar com física. De certa forma, tem uma influência do Isaac Newton. Primeiro, eu queria comentar sobre esses dois livros que vocês estão vendo aqui. Tem esse aqui, A Vida de Isaac Newton, e tem esse Never at Rest, uma biografia de Isaac Newton, A Biography of Isaac Newton. Esse livro aqui, os dois são do mesmo autor, Richard Westphal. Esse primeiro, Never at Rest, ele tem quase 1000 páginas, beira 1000 páginas. E esse livro pode ser encontrado na nossa biblioteca. E o livro é tão grande que o autor, o Richard Westphal, ele decidiu escrever uma versão menor. Eu não sei se era para ficar mais acessível, mas eu li no prefácio desse livro, ele fala: está muito grande esse é bem mais detalhado, e para ficar mais acessível, mais popular, ele fez essa versão. Eu tenho esse livro, esse Never at Rest, eu leio esse livro várias vezes, né, assim, trechos dele, né, porque eu dou essa disciplina de mecânica clássica na EASH, e sempre eu tenho que retornar a essa parte do Newton, porque você ensinando os conceitos da mecânica clássica nessa parte de dinâmica, tem coisas que me deixam perplexos. Eu estou ensinando aquilo, mas eu ainda fico perplexo com o desenvolvimento dos conceitos, das ideias que o Newton fez. E vendo a biografia dele, eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo. Mas antes de falar propriamente da biografia do Newton, é, a primeira vez que eu tive um contato sobre essa ideia histórica do papel do Newton na ciência foi com esse livro do Fritjof Capra, O Ponto de Mutação. Isso foi lá em 1986, eu não estudava física ainda, eu estava em dúvida
o que eu ia fazer. Na verdade, eu estava fazendo processamento de dados na FATEC, e lendo esse livro foi uma das coisas, não foi a única, mas foi uma das coisas que me motivou a deixar de fazer processamento de dados e a procurar essa área da física. Nesse livro, O Ponto de Mutação, o Fritzscher Capra, ele comenta sobre os benefícios e os malefícios que a nossa atual sociedade tem, e o Fritzscher Capra, ele coloca que entre os principais males que nós temos, os problemas ambientais, o câncer, tudo, ele coloca como o tema, a base de tudo isso, o pensamento mecanicista do Newton e do René Descartes. Ele coloca que nós chegamos onde nós estamos por causa disso. E ele vê isso que é uma coisa ruim, e daí com uma nova física da mecânica quântica, da relatividade, o nosso pensamento mecanicista do Newton muda e dá lugar a uma coisa mais moderna. Esse livro me impressionou nessa parte aí, pelo peso que ele atribui às ideias do Newton e para a ciência, para o iluminismo, né? Você tem o Renascimento, aí você tem o iluminismo, e você tem essa ideia do pensamento racional. E o Fritzscher Capra, ele pode não falar diretamente que é o Newton, mas eu, como leitor, fiquei com a sensação que era culpa do Newton, o mundo ter esse pensamento mecanicista, que antes o mundo tinha uma visão mais orgânica, uma coisa... o mundo natural era uma coisa viva, e com o pensamento newtoniano, o pensamento do René Descartes, os iluministas, o mundo vira uma máquina. E, como eu disse, eu não me lembro se ele fala que é assim que o Newton pensava, mas eu fiquei com a sensação que isso era culpa do Newton. Como eu disse para vocês, isso é uma das coisas que me motivou a fazer o curso de física, de bacharelado em física, porque com esse livro eu vi que tinha um poder muito grande, né, essa área do conhecimento, não só o poder, mas como era fundamental, né, porque a física é a filosofia da natureza. Você tem a metafísica, a física é a natureza, né, quem estuda a física estuda a natureza. Aí, à medida que eu fui conhecendo mais, tanto a parte técnica da mecânica, eu fui me interessando pela vida do Newton, e eu queria comentar com vocês uma coisa que eu vi no livro do Steven Pinker, meio para defender o Newton das coisas que eu vou acusá-lo, das coisas que eu vou mostrar sobre ele daqui a pouco. Então, o Steven Pinker, nesse livro Enlightenment Now, né, o Iluminismo agora, ele comenta sobre a Revolução Científica, que um dos pais é o Newton, né? Então, o Newton está fazendo essa revolução científica, ele é um dos que deu origem a isso. O Steven Pinker fala, como é que pensa um acadêmico, uma pessoa que está na universidade, nessa virada da Revolução Científica dos 1600. O Newton tem essa cabeça. Ele é um homem do seu tempo, ele é o homem que está no contexto dele, antes da gente achar que ele é muito maluco. Um homem desse tipo, segundo Steven Pinker, ele acredita que as bruxas podem criar tempestades que podem fazer os navios afundarem no mar, né? Então ela pode fazer uma bruxaria para criar tempestade. Ele acredita em lobos, um homem na Inglaterra, né? Ele acredita em lobisomens, embora ele não tenha corrido nenhum lobisomem na Inglaterra, eles sabem que eles podem ser encontrados na Bélgica. Ele acredita que Circe realmente transformou a tripulação do Odisseu em porcos.
da mitologia grega, né? Ele acredita que os ratos podem espontaneamente ser criados de uma pilha de capim, de palha. Ele acredita em mágicos contemporâneos. Um homem dessa época, da virada da Revolução Científica, um acadêmico, uma pessoa estudada, ele acredita, ele já viu um osso de unicórnio, mas ele nunca viu um unicórnio. Então, você tem naqueles museus de bestiários, né, tem um chifre enorme, o pessoal disse de um narval, né, e o pessoal comprava como um chifre de unicórnio. Uma pessoa letrada dessa época acredita que um corpo assassinado irá sangrar na presença do assassino. Ele acredita que existe um unguento, uma pasta, um creme que, se for esfregada em uma adaga que causou uma ferida, essa pasta pode curar a ferida. Ele acredita que a forma, a cor e a textura de uma planta pode ser uma dica de como ela irá funcionar como remédio, porque Deus projetou a natureza para ser interpretada pela humanidade. Ele acredita que é possível transformar metais base em ouro, um chumbo em ouro, né? Embora ele duvide que qualquer um saiba como fazer isso. Ele acredita que a natureza odeia o vácuo, né? Horror vácui, né? Isso eu acho que vem, a ideia que vem dos gregos, dos árabes, né? O horror ao vazio. Ele acredita que o arco-íris é um sinal de Deus e que os cometas trazem mau agouro. Você vê um cometa, você sabe, vai ser coisa ruim. Ele acredita que os sonhos preveem o futuro, se nós sabermos como, se nós soubermos como interpretá-lo. Ele acredita, certamente, que a Terra está parada e que o Sol e as estrelas giram ao redor da Terra uma vez a cada 24 horas. Então, vocês podem ver, ele não acredita que a Terra é plana, ele sabe que a Terra é redonda. Apesar dele acreditar em tudo isso aí, pelo menos, né, ele tem um modelo geocêntrico com a Terra redonda no meio, né? Depois da Revolução Científica, isso muda. Isso pode parecer curioso, até engraçado, mas tem esse livro do Umberto Eco que aborda esse tipo de acadêmico. Esse livro, A Ilha do Dia Anterior, é esse livro que eu tenho aqui do Umberto Eco, e ele fala de um cientista dessa era escolástica, antes da Revolução Científica. É um livro delicioso, eu adorei, foi uma delícia ler esse livro. E essas coisas que o Steven Pinker aqui fazem parte desse livro. Essas coisas que acontecem de uma forma que elas funcionam. No universo do Umberto Eco é um negócio fantástico, né? Maravilhoso. E essas coisas que eu descrevi aqui, elas são realidade nesse livro do Umberto Eco. Então, eu recomendo, caso vocês queiram ler, para entender como que as pessoas podiam acreditar isso. E a nossa cabeça é diferente disso, dessa descrição, por causa desse pensamento newtoniano, desse pensamento iluminista. A gente mudou a forma da gente pensar, a forma de testar as coisas e verificar as coisas. E apesar do Newton ser um dos fundadores disso, ele é uma das pessoas que que desenvolvem esse pensamento. Ele pensa dessa forma. Então, eu coloquei aqui alguns documentários. Esse documentário que eu estou mostrando aqui é baseado nesse livro do Richard Westphal,
nesse resumo desse livro, ele não substitui o livro, mas ele faz um resumão bem grande desse livro. E tem esse outro vídeo também, que é A Vida Secreta do Isaac Newton. E esses livros exploram muito das coisas que levaram o Newton a ser o Newton. Então, como as circunstâncias que nasce o Newton. O Newton ele nasce de forma prematura, ele é dado, era quase certeza que ele ia morrer, comunicam, essas coisas são registradas. E comunicam para a mãe dele, esse menino não vai durar muito, não. Ele nasce no Natal, ele nasce no Natal, e depois você vai ver, não é o Natal, mas ele nasce no Natal. Interessante, tem que ver esses documentários para entender isso, ou ler o livro. O Newton não conhece o pai dele, ele nasce 3 meses depois que o pai dele morre, então ele nunca conheceu o pai, e o pai dele se chama Isaac Newton também. Então o Newton nasce 3 meses depois da morte de Isaac Newton. A mãe do Newton dá o nome dele de Isaac Newton. Outra coisa que é curiosa, o Newton a família do Newton não é uma pessoa, não é pobre, mas o Newton, a pessoa, o indivíduo Newton vai ter problemas com dinheiro, falta de dinheiro, por causa dessa circunstância dele ser órfão de pai. A mãe dele vai casar de novo e vai deixar o Newton de escanteio até a universidade, assim. Tem alguns parentes que reconhecem essa habilidade do Newton, essa genialidade do Newton, e encaminham ele para a universidade. A mãe quer que ele seja fazendeiro, cuide das propriedades da família. E por causa disso, o Newton tem dificuldades financeiras na faculdade, ele tem que trabalhar, ele limpa a latrina na faculdade para poder sobreviver. Ele é bolsista lá e faz trabalho braçal, enquanto a maior parte do pessoal é rico. Isso tem um efeito grande na vida dele também. A outra coisa que é curiosa de ver, que é uma coisa que me chocou, por causa dessa coisa da vida do Newton, eu achar que, como ele é o filósofo do iluminismo, ele é extremamente racional. O que é curioso é justamente o contrário. O Newton, ele é ocultista. Antes de físico, antes de ser um grande cientista, ele é principalmente ocultista. O Newton é extremamente religioso, de uma religiosidade assim, interna. Não é uma coisa que ele quer mostrar para os outros. Ele é um fanatismo, na minha opinião, fora do comum, que eu não vejo isso na maioria das pessoas, se é que eu vi em alguém já, mas ele é extremamente fanático, ele desenvolve a ciência porque ele tem uma necessidade de entender Deus. E ele faz essas coisas. Ele começa primeiro tentando fazer pela mecânica, ele tenta fazer isso depois um pouco pela ótica, mas ele fica frustrado com a mecânica, com a ótica, com a astronomia, quando ele percebe que esse não é o caminho. E ele vendo os documentários, vocês vão entender que ele estuda teologia, e o Newton percebe a um certo momento que a Divina Trindade não é verdadeira. Ele estudando as escrituras, a Bíblia, ele descobre que a Divina Trindade não é verdadeira, e tem um problema. Ele é professor, ele está pleiteando um cargo permanente de professor em Cambridge, no Trinity College, no Colégio da Sagrada Trindade. E ele percebe que Deus não é 3 em 1, que Deus é único, e essa coisa de dizer que ele é 3 em 1 é uma falsificação de uma disputa que teve na igreja por volta do ano 400 depois de Cristo, entre Atanásio e Ário. Tem 2 bispos, 2 clérigos, e o Newton se torna ariano. Algumas vezes as pessoas me perguntam, é ariano no sentido
do Hitler, né, do arianismo, não, ário é esse bispo, esse clérigo que não concorda que Cristo também é Deus. Ele é filho de Deus na visão do ário, mas ele não é Deus, como diz a Divina Trindade. Então, o Newton tem essa luta interna, ele escreve sobre isso, ele não conta, quanto ele puder evitar de contar isso, ele faz. E isso quase levou ele à morte. O pessoal percebeu, ele ia se tornar herege, e isso podia levar ele para o ostracismo e levar ele para a morte até, porque isso ainda não era aceitável ter esse tipo de pensamento, mesmo nessa Inglaterra anglicana, essa Inglaterra que está nessa coisa de ser separada do catolicismo, de ter a sua própria igreja cristã. Tem esse aspecto. Aí tem o outro aspecto, e como o Newton considera, ele tem esse interesse de entender Deus muito forte, e às vezes irrita ele ter que parar de estudar as escrituras, de estudar a Bíblia, para ter que explicar para os outros a parte da física. Isso chega a irritá-lo. Então, muitas vezes vocês vão ouvir falar que ele perseguiu algumas pessoas, né? Robert Hooke, que ele roubou ideias, tal. Mas isso ocorre porque o Newton, ele sente que essas coisas estão desviando ele estão o desviando da principal tarefa da vida dele, que é entender a existência de Deus e entender o mundo. Newton, ele procura na alquimia reverter essa situação, porque enquanto ele considera que a física é uma coisa passiva, ele percebe que o ocultismo, a alquimia é uma coisa ativa, né? Então, como eu comentei no início da apresentação, que ele acreditava que podia transformar chumbo em ouro, isso tem um motivo importante, não é só ganhar dinheiro. Mas no fim se reverte em poder para o Newton, porque até por esse conhecimento, esse desenvolvimento alquímico que esgota o Newton, isso é uma coisa que esgota, porque ele tenta achar essas respostas que são importantes para ele. A alquimia também não consegue. Bom, a gente hoje sabe por quê, né? Mas ainda e já era considerada meio que pseudociência naquela época, nessa época aí muitos já consideram pseudociência, mas ainda tem muita gente importante trabalhando com isso. Aí depois o Newton envelhece, aí chega uma hora que ele assume cargos de poder muito importante, ele vira chefe da Casa da Moeda, ele se torna muito poderoso, ele persegue criminosos, pessoas que tentam falsificar o dinheiro. Ele vendo o livro, vendo os vídeos, vocês vão entender como é que um cientista vai virar chefe da Casa da Moeda, por causa desse conhecimento de química, de metalurgia que ele desenvolveu enquanto estudava alquimia. Então ele sabe trabalhar com essas coisas e sabe ver como o pessoal faz falsificações. E uma coisa que eu achei interessante, eu ouvi alguns comentários que o Sherlock Holmes é inspirado no Newton. O Newton é o primeiro que aplica para prender criminosos métodos científicos para prender criminosos. Então, tem algumas pessoas que colocam que o Conan Doyle se inspirou no Newton, e alguns grandes vilões do Sherlock Holmes, o principal vilão do Sherlock Holmes, é inspirado numa das pessoas que o Newton prendeu e que foi condenado à morte e foi morto. Ele, pelo menos quando ele era chefe da Casa da Moeda, na época era lei isso aí, né? Ele seguia a lei, e a lei era: falsificou, se eu te pegar, você vai ser julgado. Se for condenado à morte, você morre. Ele mandou 2 para, se não me engano, para forca, né? Gallows. Então,
essa era mais ou menos alguma das coisas que eu queria comentar sobre a vida do Newton, antes de eu passar para os estudantes e comentar sobre a parte técnica das leis de Newton, as 3 leis de Newton, a lei de gravitação universal, e é uma das figuras mais importantes na física. É, ele tem essas coisas contraditórias, né? E o Einstein tem também, no caso do Einstein, o Einstein tem uma parte da vida do Einstein que ele se contradiz, porque ele não gosta da mecânica quântica, mas ele desenvolve a mecânica quântica porque ele não gosta dela, ele desenvolve muito a mecânica quântica, o prêmio Nobel dele é sobre isso, mas a, centrando aqui no Newton, nós temos essas ideias, basicamente, que eu queria comentar e mostrar para os estudantes de licenciatura em Ciências da Natureza para a disciplina de Mecânica Clássica. Tchau.